Olá, amigos da TV DN. Estamos hoje com a candidata Marina Silva, ex-senadora e candidata pela terceira vez, né, Marina Silva, à disputa. Então, a primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte: nessa terceira tentativa, o que é que diferente, o que é que de novo tem da Marina Silva das outras candidaturas que a senhora tentou e não obteve êxito? Primeiro, fomos muito exitosos, ter 22 milhões de votos concorrendo com partidos que tinham montanhas e montanhas de dinheiro roubados da Petrobras, dos fundos de pensão de Belo Monte. Foi uma vitória do povo brasileiro dar um voto consciente sem o dinheiro da corrupção. E agora, pela terceira vez, o importante é que as pessoas vão votar sabendo a verdade. Em 2014, as pessoas não tinham conhecimento do quanto PT, PSDB, DEM e PMDB estavam envolvidos na Lava Jato, como a Lava Jato mostrou agora. As pessoas agora vão votar sabendo a verdade e que tem muitos que não estão disputando uma eleição para deputado, para senador, para presidente da República. Muitos estão disputando a possibilidade de continuar com foro privilegiado para não ter que responder à justiça. Então agora eu vou participar, mesmo em condições bem mais difíceis, né? Porque eles vão ficar com todo o tempo de televisão, vou ter só 28 segundinhos para fazer a campanha, mas mesmo assim a sociedade brasileira tem respondido de uma forma muito acolhedora, né? E no Nordeste eu sou sempre muito bem acolhida, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui conversando agora com você no estado do Ceará, que é o estado das minhas origens. Meu pai era daqui de Messejana, minha mãe era do Paracuru. Uma boa parte da minha família, do tronco que ficou aqui no Ceará, vive nessas cidades. E como é que a senhora vai fazer para chegar em todos os cantos com menos tempo de TV, 28 segundos, como a senhora falou, e menos recursos, né? A senhora só conseguiu o apoio aí do PV, né, na sua coligação. É porque a coerência tem um custo, né? Tem aqueles que se juntaram com alhos e bugalhos, como é o caso do Alckmin, que tem o mesmo condomínio da Dilma. Todos aqueles que estavam junto com a Dilma em 2014, agora estão junto com o Alckmin. Só para você ter uma ideia, em 2014 a Dilma tinha 12 minutos, eu tinha 2 minutos e 20 segundos. Agora o Alckmin tem 15 minutos. Só que em 2014 eram 30 minutos o tempo de televisão, agora são em torno de 25 minutos. E esse grupo que se juntou com ele, que era o grupo da Dilma e do Temer, já tomaram quase todo o tempo de televisão. Eu vou ter só 8 segundos, mas eu sou especialista em passar em frestas, né? Eu passei num pequeno buraquinho, me alfabetizando aos 16 anos e, graças a Deus, estou aqui como professora candidata a presidente pela terceira vez. E se o buraquinho que nós temos é esses 28 segundos, se Deus quiser, o povo brasileiro vai mostrar que nós vamos transformar isso em um portal para mudar de verdade, para enfrentar o problema da saúde que não funciona, da segurança pública que está um caos no Brasil inteiro, inclusive aqui no Ceará, é um dos estados mais violentos do Brasil. Infelizmente, os governos federais viraram as costas para os estados e não tem condição de os estados fazerem frente a essa violência toda sozinhos. E eu gosto de fazer política com honestidade, não gosto de me aproveitar de nenhum tipo de situação. Então nós vamos, se Deus quiser, encarar o problema da violência, contratando com salário justo os policiais, treinando continuadamente os policiais, implementando o Sistema Único de Segurança Pública em parceria com os governos estaduais, independente de partido, com os governos municipais. O problema da saúde, o Sistema Único de Saúde, com foco nos médicos de saúde da família, que as pessoas possam ter os remédios essenciais, trabalhar para que se recupere os empregos nesse país. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque a minha origem, ela vem dessas raízes profundas. Eu sei o que é não ser atendido no hospital, eu sei o que é ficar desempregado, eu sei o que é viver uma vida dura. Por isso que, se tiver uma chance, se Deus quiser e o povo brasileiro me ajudar a chegar lá, nós vamos unir o Brasil para melhorar a vida dos brasileiros. A senhora tem criticado muito esse centrão do Alckmin aí, né? Só que
a senhora sendo eleita presidente, como é que a senhora vai fazer para governar com esse centrão, que deve ser o centrão que vai estar lá? Inclusive foi o centrão que ajudou a derrubar a ex-presidente Dilma Rousseff. Vou governar com os melhores, as melhores pessoas de todos os partidos. Eu não tenho preconceito contra pessoas boas, honestas e competentes do PT, do PMDB, do PSDB. Tenho muito orgulho de ter o Pedro Simon me ajudando na minha campanha e tenho certeza que meu amigo senador Suplicy, se eleger, não vai sabotar o meu governo. Eu vou unir o Brasil, mas eu não quero, no meu governo, aqueles que levaram o Brasil para o fundo do poço. Essa história de que só dá para governar se for do mesmo jeito, no toma lá da cá, é isso que tem que acabar. Se as pessoas tivessem se conformado que o Brasil só podia ser uma ditadura, até hoje a gente era uma ditadura. Eu quero mostrar que é possível fazer diferente. Eu fui ministra do Meio Ambiente, aprovei todos os nossos projetos importantes só dialogando, convencendo as pessoas. E eu sei que se a gente ganhar, vai ter muita gente boa que já quer ajudar, tem muita gente que quer se afastar das coisas erradas e outros nós vamos mesmo é deixar para lá. A senhora indo para o segundo turno, desses candidatos que estão aí, quais que a senhora queria que estivessem ao lado da senhora no segundo turno? Todos podem vir ou tem aqueles que a senhora acha melhor não estarem do seu lado? Olha, segundo turno a gente discute no segundo turno, até para não desrespeitar a campanha daqueles que estão concorrendo comigo, mas eu sempre digo, existem aqueles que não foram pegos no doping da Lava Jato, né? E esses eu estou até dialogando com eles mesmo agora, mesmo estando concorrendo com eles. Eu já tive diálogo com o Álvaro, tive diálogo com o Ciro Gomes. Eu não faço campanha do ódio, eu faço campanha para terminar a campanha e ter condição de conversar, pedir ajuda dos homens e mulheres de bem, caso o povo brasileiro me dê essa chance. Tem gente que faz de tudo para ganhar. A Dilma disse que para ganhar se juntava até com o diabo. Eu já estou vendo uma história de que para governar tem que ter malignidade. Eu quero me juntar com os que têm benignidade. Mostrar que é diferente, que a gente pode fazer diferente para governar um país. Então a senhora contaria com o apoio aí do Ciro e do Álvaro? Não, eu estou dizendo que eu respeito a candidatura dos meus concorrentes. Nesse momento nós estamos no primeiro turno. E no segundo turno a gente discute no segundo turno. Eu só fico feliz de existirem candidatos que, graças a Deus, não foram pegos no doping da Lava Jato. Falando, puxando agora para o Nordeste, a senhora tem raízes aqui no Nordeste, né? Aqui mesmo no Ceará. Quais são as suas propostas para a região Nordeste e também para a região Norte, né, que são as regiões mais pobres do Brasil? A senhora falou, inclusive em entrevista ao Diário do Nordeste, que o Nordeste e o Norte têm virado cesto de votos, né, e depois o presidente esquece do Nordeste e do Norte. Eu queria saber as suas propostas específicas para essas duas regiões, se está no seu plano de governo, o que a senhora teria para alavancar o Nordeste e o Norte aí? Primeiro, a compreensão de que o Norte e o Nordeste não são um problema para o Brasil, são grandes soluções. Aqui no Norte e no Nordeste, nós podemos investir muito fortemente, no caso do Nordeste, na geração de energia, que nós temos uma grande área de insolação, grandes correntes de vento para a energia eólica e é possível transformar essa região em uma fonte de geração de energia limpa, renovável, distribuída, gerar emprego, gerar renda, um novo ciclo de prosperidade. Além disso, aqui tem um grande potencial para o turismo. Infelizmente, o turismo não recebe o apoio necessário. Países que têm menos atrativos, belezas naturais que o Nordeste brasileiro, têm um fluxo de turismo enorme. Nós vamos apostar no turismo de massa, no turismo focado em determinados nichos no Nordeste, nas atividades culturais. Aqui é um celeiro para a economia criativa, é um grande potencial artístico que aflora o tempo todo nos estados do Norte e do Nordeste, mas sobretudo aqui no Nordeste brasileiro. Além
dos grandes investimentos. Aqui tem lugar para a agricultura, tem lugar para a indústria, tem lugar para desenvolver polos tecnológicos. E se Deus quiser, nós vamos mostrar que o Norte e o Nordeste não são problemas, são soluções. Mas isso a senhora colocou no seu plano de governo ou são apenas ideias que a senhora tem? Estão no meu plano de governo. Né? Nós temos, por enquanto, as nossas diretrizes programáticas. Né? Ainda não é o plano, mas no plano de governo nós vamos ter capítulos para cada região. Porque a nossa visão de país é uma visão integrada. Né? O desenvolvimento regional faz parte de uma estratégia de desenvolvimento do país. Candidato, uma curiosidade. No último debate da Rede TV, a senhora teve uma posição assim que surpreendeu a imprensa em geral e o próprio público que assistiu aquele debate, né? Que foi o momento em que a senhora, digamos assim, partiu para cima ali do candidato Jair Bolsonaro, falando sobre a questão da mulher, né? Sobre a questão, inclusive, do direito da criança, né? Aquilo ali estava no script, estava no roteiro, ou ali foi a mulher, a mãe que despertou e partiu ali para cima do candidato Jair Bolsonaro? Ali foi o que eu sou. Eu nem sabia que o Bolsonaro ia me fazer uma pergunta. Então, eu só respondi com as convicções que tenho. Nós estamos num país em que 1.133 mulheres são vítimas de feminicídio. Foram vítimas em 2017. Em que 60 mil mulheres são estupradas. 70% são crianças e adolescentes. Nós estamos em um país em que tivemos 221.539 casos de violência contra as mulheres dentro dos seus lares. E que mulheres sofrem a violência de ter as mesmas competências, as mesmas capacidades e ganhando um salário menor do que os homens. Eu tenho compromisso com a justiça, com a defesa dos direitos das pessoas. E as mulheres, os negros, as pessoas pobres, os índios, infelizmente são discriminadas no nosso país. E o que eu quero é um país justo, um país que seja bom para todo mundo, que seja bom para negro, para mulher, para índio, para as pessoas, independente da cor, independente da condição econômica ou da orientação sexual. A maioria do eleitorado no Brasil é feminino, né? E é o eleitorado que, segundo as pesquisas dizem, é o mais indeciso, né? Ou seja, é o voto que os candidatos devem ir atrás. A gente tem duas candidatas mulheres, né? A senhora e a candidata do PSTU. Esse voto feminino, ele deve contribuir para vocês que são mulheres ou é indiferente, não deve ir porque você é mulher, o voto vai para você? E como é que a senhora vai fazer para atrair cada vez mais esse voto feminino? Há uma identidade das mulheres que lutam para que as mulheres possam ter espaço que elas merecem. Nós somos mais da metade da população brasileira e, infelizmente, não temos uma representação à altura no Congresso Nacional, nem dentro das empresas. Em todos os lugares sofremos discriminações. Então, ter mulheres na política é criar uma identidade, sem sombra de dúvidas, com as causas das mulheres. Por isso que eu fiz questão de ontem fazer uma visita ao Instituto Maria da Penha para selar o compromisso com a defesa dos direitos das mulheres, que é no combate à violência, na prevenção, no acolhimento das mulheres, com a rede de proteção para que elas não venham a sofrer os danos que vêm sofrendo ao longo dos tempos, mas também apoiar as mulheres a ter direito ao empreendimento com linha de crédito especial, com microcrédito, com assistência técnica para que elas possam abrir suas pequenas empresas. Chega de subestimar as mulheres vêm sendo subestimadas, não é? E hoje a maior parte dos lares, principalmente nas comunidades pobres, são dirigidos por mulheres, que são abandonadas por seus filhos, por seus maridos, ficando apenas com os filhos para cuidar, tendo que cuidar muitas vezes dos idosos, tendo que se virar sem apoio muitas vezes da saúde, da educação, da segurança pública, da moradia digna. É fundamental o programa de creche para que a mulher possa deixar o filho em tempo integral, escola de tempo integral, para que o filho tenha uma melhor chance do que aquela que ela teve. Qual é o seu posicionamento sobre aqueles temas polêmicos, né? Aborto, liberação de armas, legalização de maconha
e como é que esses temas estariam no seu plano de governo e no eventual governo da presidente Marina Silva? Eu acho interessante que essas perguntas não são feitas para os outros candidatos. Elas são feitas praticamente apenas para mim. Talvez um certo preconceito pelo fato de eu ser evangélica, mas é interessante que isso fosse perguntado para todos os candidatos. Eu sou contra o aborto, não acho que nenhuma mulher deseje fazer aborto, é sempre uma relação traumática e do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do risco para a saúde da mulher. E o que eu defendo é que, se for para ampliar, além do que já está previsto por lei, que é o aborto, no caso do estupro, da ameaça de morte para a mulher, ou quando uma criança nasce, poderá nascer sem cérebro, né? Se for para ampliar, além disso, que seja feito um plebiscito, porque 513 deputados não podem substituir 200 milhões de brasileiros. Esse é um tema polêmico que envolve questões de natureza filosófica, de natureza religiosa, de natureza política e moral. Então tem que ser um plebiscito. E as mulheres precisam ser acolhidas, cuidadas, trabalhar com planejamento familiar para que ninguém tenha uma gravidez indesejada, para que ninguém tenha que lançar mão de uma situação extrema do ponto de vista da sua saúde, do ponto de vista das suas relações afetivas, do ponto de vista psicológico. Ninguém deve advogar aborto como método contraceptivo. Nós temos que trabalhar naquilo que nos une. Ninguém tendo gravidez indesejada, ninguém tendo que lançar mão de uma situação extrema, como é o caso do aborto. Mas, se for para ampliar, que não se queira substituir 200 milhões de brasileiros por 513 deputados e 81 senadores. É assim que se faz nas democracias evoluídas. Em relação à questão da liberação das drogas, eu sou igualmente contra, e nós devemos fazer um debate para que a sociedade brasileira encontre os melhores caminhos de combater a violência, de combater o tráfico de drogas, o tráfico de armas, que são tudo elementos que levam, não é, a essa situação de crise que o Brasil vive na segurança pública. E em relação à comunidade LGBT, respeito aos direitos das pessoas. Ninguém deve ser discriminado. Aliás, do ponto de vista religioso, um dos maiores ensinamentos de Jesus Cristo é de que não se deve fazer acepção de pessoas, de que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse a nós mesmos. Não é? Ninguém deve ser discriminado. Todos devem ter seus direitos respeitados e preservados. E a questão da porte e posse de arma? Eu sou contra liberar geral arma para a população se defender da violência. É muito fácil querer ser presidente da República e dizer, olha, estão assassinando 63 mil pessoas por ano, desses 33 mil são jovens de comunidades pobres, e você diz que vai ser presidente da República e manda as pessoas comprarem um revólver para se defender. Então, para que serve presidente da República? Presidente da República é para pensar a segurança pública dentro de um plano, onde você estrutura a segurança de forma integrada, o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, remunera corretamente os policiais, treina os policiais, trabalha com inteligência, usa tecnologia para ajudar a ter abordagens mais efetivas, controla o tráfico de armas, e o tráfico de armas é responsável por boa parte dessa violência fora de controle, não é? Porque as nossas fronteiras estão entregues, porque a Polícia Federal Rodoviária, a própria Polícia Federal não dispõe dos meios para fazer o que precisa ser feito em relação ao combate ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas, e o governo federal virou as costas para os governos estaduais. Não tem como os estados fazer frente a tudo isso sozinho, por isso que a implementação do Sistema Único de Segurança Pública é fundamental. Plano Nacional de Segurança Pública, remunerar melhor os policiais, combater a corrupção dentro da própria polícia e não permitir que os bandidos fiquem comandando o crime organizado de dentro dos presídios e ainda exportando para os outros estados, porque hoje esses grupos estão em todos os estados, né? Houve uma proliferação do crime organizado para todos os estados.
Candidato, tem uma série de reformas aí que parece que são necessárias para o Brasil, né? Eu queria saber, num eventual governo de Marina Silva, quais seriam aquelas principais que a senhora implementaria já de cara, no início do seu governo? Uma coisa fundamental para se fazer são as reformas da Previdência, mas também a reforma política. E uma reforma da Previdência que não seja essa do Temer, que apenas penaliza os mais frágeis, que não combateu o privilégio, que não tem diálogo com a maioria da população brasileira, conversou apenas com um lado, com os empresários. E a reforma política. Eu vou acabar com a reeleição para o Executivo, mandato de 5 anos a partir de 2022. Nós não podemos continuar com um sistema em que as pessoas, em vez de fazer o que é bom para a população, faz o que é bom para eles se reelegerem. A partir de 2022 será mandato de 5 anos para o Executivo. Eu terei apenas 4 anos e apenas 2 mandatos para o Legislativo, para ninguém transformar a função política numa profissão. Política não é profissão. Quebrar o monopólio dos partidos com as candidaturas independentes, acabar com o foro privilegiado e criminalizar o Caixa 2. Nós vamos fazer uma reforma política para melhorar a qualidade da política, avançar na democracia e que a gente crie uma nova governabilidade. Não vai ser mais presidencialismo de coalizão, vai ser o presidencialismo de proposição. Compor o governo com base no programa, com pessoas boas da sociedade, dos movimentos sociais, da academia, com pessoas boas dos partidos, mas a partir dos seguintes critérios: idoneidade ética, capacidade técnica e condição de mediar diferentes interesses. Uma gestão pública que se pauta pela entrega de serviços de qualidade, eficiência, né, com contrato de gestão, avaliação de desempenho. Quando eu fui ministra, nós conseguimos os melhores resultados, porque a minha equipe sabia exatamente o que precisava fazer na agenda de recursos hídricos, de combate ao desmatamento, de criação de unidades de conservação. Por isso que tivemos um trabalho tão exitoso com pouco dinheiro. Candidato, a gente tem aí mais de uma dezena de candidatos, né, à presidência da República. Eu lhe pergunto, os partidos escolheram o que havia de melhor em suas representações para apresentar para a população? O que está aí de candidaturas é o melhor do Brasil, da política? Quem pode fazer esse julgamento é o povo brasileiro. Eu posso dizer que o meu partido, nós fizemos um esforço para ter os melhores candidatos. A deputado estadual, a deputado federal, para o Senado. João, com muita alegria, é o nosso candidato ao Senado aqui no estado do Ceará. Nós fizemos um esforço. Agora, né, a população é que vai fazer esse julgamento. Não é? Nós sabemos que tem muitos aí que já estão se misturando com alhos e bugalho. Não é? O condomínio é enorme. Então, quem faz o julgamento é a população. E eu espero que a população agora ela faça algo bom com essa verdade. Não é? Dessa vez o povo vai saber quem é quem no jogo do bicho. Quem é farinha do mesmo saco, angu do mesmo caroço, não é? Mingau do mesmo coité. Candidata, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista e a senhora fica livre aí para falar com seus eleitores aqui do estado do Ceará, o que a senhora quiser falar para eles. Poxa vida, muito obrigada. Para quem só tem 28 segundos, meu filho, você agora... eu quero só agradecer a forma como eu sou tão bem recebida no estado do Ceará. Mesmo as pessoas que não votam em mim me tratam com muito carinho, com muito respeito. Eu tenho muita gratidão, porque foi daqui que foi o meu paizinho. Meu pai nasceu e se criou até os 17 anos ali em Messejana. Eu conheço muita coisa do Ceará só pela narrativa da minha avó, que me falava muito do Riacho do Ouro, da Lagoa Redonda. Minha mãe era do Cratos. Tenho uma identidade profunda, aprendi a amar a literatura de cordel, as cantorias aqui, né? E nesses momentos de crise eu até quero homenagear com uma coisa que a minha avó sempre dizia para mim, que eu gostava muito, que acho que até o Alceu Valença cantou, né? O que chama demais minha atenção é um touro raivoso na arena, uma pulga do jeito que é pequena, desafiar a braveza de um leão. Na picada ele logo se levanta para coçar-se depressa com certeza. Tudo isso mostrando como é grande e suprema natureza. Eu espero que suprema natureza e consciência do povo brasileiro para que a gente possa desafiar
a braveza daqueles que acham que são donos das consciências e do coração dos brasileiros em fazer a verdadeira mudança.